Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos aqui para estarmos estudando mais uma lição, né? Mais uma lição maravilhosa. Já estamos aqui na lição de número 8 e nós vamos tratar aqui de um tema bastante interessante sobre a desunião, né? A desunião dentro da igreja, a desunião dentro da família e a desunião aí do povo pós-exílio ali. E o tema que nós estamos estudando, né, da nossa lição desse trimestre, né, desse terceiro trimestre aqui de 2020, nós estamos falando sobre os princípios divinos em tempo de crise. Então nós estamos falando sobre esse tema tão importante, né, falando sobre os princípios divinos em tempo de crise, falando sobre a reconstrução, sobre avivamento, né, e sobre trazendo tudo isso para os nossos dias, né? Então, falando sobre reconstrução, avivamento, mas no conceito avivamento espiritual, e estamos trazendo para nós aplicarmos aqui nos nossos dias. Então, eu convido você para juntos, né, nós estarmos estudando essa lição, essas lições, na verdade, né, lições abençoadas que nós estamos estudando esse trimestre, tá bom? Antes de eu entrar aqui, gente, já no comentário da lição, quero convidar você mesmo, você que está aí, você que está me acompanhando aí, né? Você que tem estado conosco aí, dia após dia, nesses 5 anos aqui, quase, né, de canal, que nós estamos aqui trazendo as nossas lições, os comentários aqui das nossas lições. Gostaria de convidar você para deixar aí a sua participação, seu comentário, deixar seu joinha. Se inscreve aqui, por favor. Você pode, do ladinho aqui, você pode clicar aí no sininho e receber as notificações aí das nossas lições quando nós postarmos aqui. E se você se inscrever no canal, você também pode participar juntamente conosco aqui como um membro aqui do canal. Então, convido você para se membrar juntamente conosco aqui no nosso canal. Sei que tem bastante canais aí que falam sobre escola dominical, mas cada canal ele tem a sua particularidade. Nós procuramos aqui ser mais simples possível e mais objetivos possível. Então, gente, vamos já entrar aqui. Eu quero ser rápido nessa lição, pois o tema é um tema bastante legal, bastante importante. Eu quero que você mesmo, você aí que está me assistindo aí, eu quero que você me ajude a sistematizar melhor as nossas lições aqui a partir dessa lição para frente. Então, nós vamos buscar trazer mais importância para as lições e trazer mais temas aqui interessantes para que você possa participar, que você possa também fazer parte aí. Então, não se esqueça, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos juntos aí, tá bom? Então, bora, vamos lá. Lição de número 8. Lição hoje é a lição de número 8. Nós vamos falar sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Então, esse é o tema da nossa lição de hoje, falando sobre a desunião e como fazer para acabar com a desunião no meio da igreja. Então, gente, é difícil, é um tema bastante complicado, é um tema bastante atual, bastante difícil de ser, vamos dizer assim, né? Não só comentado, mas de ser aplicado na nossa vida, porque nós convivemos com isso dia após dia, não somente quando se fala de termo igreja, mas a desunião ela está dentro do conceito de sociedade, dentro do conceito de família, dentro do conceito político, dentro do conceito filosófico, jurídico. Então, gente, a desunião ela está inserida no cerne da sociedade. Então, a desunião ela é complicado. Depois da queda, a desunião ela passou a reinar no meio do ser humano. Essa é a verdade. Por quê? Porque o que aconteceu? Quando o homem caiu, gente, quando o homem pecou, houve uma barreira, foi colocado ali, uma barreira que impedia agora o relacionamento do homem com Deus. Então, o homem ficou impedido de se relacionar com o seu Deus. Então, houve uma verdadeira desunião, né?
a queda do homem colocou essa desunião entre Deus e o homem. Até então, no paraíso, o homem estava unido, o homem estava ali, junto, perto, conversava com Deus, mas a queda fez com que o homem se tornasse inimigo de Deus. Mas Cristo, ele é a nossa união com Deus. Então, Cristo veio para trazer essa maravilhosa comunhão e união entre o homem e Deus. Então, vamos lá, gente. Lição de número 8. O nosso texto áureo, já para nós entrarmos aqui, é o Salmo 133. Esse salmo é bastante lido, bastante conhecido. Ele fala sobre assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união, ela precisa ser vivenciada no meio da igreja. Ainda, gente, ainda que nós não consigamos, muitas das vezes, pois é um fato, nós vamos falar sobre um tema aqui lá de Abraão e o seu sobrinho, né? Nós vamos entrar também nesse tema aqui, da desunião entre os dois e a separação. Então, às vezes, há separações que é necessário, gente. Então, às vezes, há separações que são necessárias para o bom andamento da obra. Então, muitas das vezes nós precisamos tomar essas atitudes para que a boa e agradável vontade de Deus ela venha permanecer em nossa vida. Então, vamos lá. Então, olha só. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá? A verdade prática ela vai dizer assim: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da boa obra. Então, olha só. Então, primeira coisa aqui que nós vamos entender, que a união ela é dispensável, né? Seguir a paz, tá? Seguir a paz e a união ou a comunhão, né? Então, nós precisamos seguir a paz e a comunhão ou a união, sem a qual nós jamais veremos a Deus. Então, há essa necessidade de permanecer na comunhão e na paz. Sem essa paz e sem a comunhão, nós jamais veremos a Deus. Então, nós iremos tratar aqui desse assunto. Tá? Então, vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias capítulo 5, verso de 1 a 6. Eu não vou estar lendo aqui, tá? A leitura. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia Sagrada ou na sua revista, mas eu vou estar aqui falando sobre a leitura diária, gente. Ela apresenta para nós aqui algumas características, né, do que a desunião ela traz e algumas características que a união ela também traz. Então, se a desunião ela traz confusão, ela traz intriga, ela separa as pessoas, a união ela já aproxima, ela traz um bem-estar, ela faz com que as pessoas vivam bem. Então, quando há união, quando quer ter essa união, então você vê que as pessoas vivem bem. Então, primeiro aqui, Salmo 133, né, que nós já falamos aqui no comecinho, fala assim: a desunião expulsa as bênçãos da igreja, não somente da igreja, estamos falando da igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja como o corpo de Cristo, mas também falando sobre essa igreja institucional, né? Essa igreja orgânica, né? Como organismo. Então, a desunião, ela também acaba destornando, né? Esse organismo aqui. Então, segundo tema aqui, ele fala, Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, fala assim: a desunião impede o crescimento. Então, toda obra que ela não cresce na base da união, ela acaba sendo parada. Foi o que aconteceu lá na Torre de Babel. Lá na Torre de Babel você viu que eles estavam construindo um monumento que, segundo eles, queriam alcançar o céu, eles queriam chegar até onde Deus estava, mas Deus confundiu ali, colocou desunião entre eles, colocou uma confusão entre eles ali de língua, né, de ações e tal, e eles começaram a se desunir entre eles, não se entendiam mais, e aquela obra teve que ser
parada, né? Aquela obra teve que parar porque não havia mais união entre aquele povo, eles não conseguiam mais se entender. Então, gente, olha só que coisa, né? Quando não há entendimento, a obra para. Então, o terceiro aqui, já vamos, Atos 5, 13 e 16, falando sobre a união, ela engrandece o corpo de Cristo. Então a união, ela traz aí um engrandecimento, né? Traz um crescimento voluntário, tá, gente? Segundo aqui, Neemias 4, 19 e 23, a união é uma grande força. Então você vê que eles se uniram nesse propósito, né? O povo ali que estava no cativeiro ali na Babilônia, quando eles voltam para Jerusalém, eles se unem nessa comunhão de construir novamente a sua cidade, a fortaleza, construir ali a história, né, que havia sido destruída ali pelos babilônicos. Nessa união, eles começam novamente a juntar força e construir novamente uma história. E Efésios 4, do 1 ao 16, o Espírito Santo opera a união perfeita. Então, é só através do Espírito Santo que há a união perfeita. Então, o homem só consegue se entender quando ele tem o Espírito Santo, pois ele, fora da presença de Deus, sem o Espírito Santo, para o direcionar, sempre vai haver uma discórdia, uma desunião e uma confusão. Amém? Então vamos lá, Neemias, você pode estar acompanhando esses textos na sua Bíblia, na sua revista, tá bom? Para estar estudando aqui no decorrer da semana aqui. A leitura bíblica em classe, para você também acompanhar, se encontra em Neemias, capítulo do 5, do 1 ao 6 ao 12, tá bom? Você pode também, eu não vou estar lendo aqui para não tomar muito tempo, mas você pode estar lendo aí na sua Bíblia Sagrada. Primeiro aqui, o objetivo geral, ele fala sobre destacar que a união é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. Então, você pode estar destacando isso, né, na sua lição aí, na sua aula, falar sobre a união, que ela é indispensável para o crescimento e o bom andamento, a sustentabilidade, né, o desenvolvimento da boa obra de Deus aí, tá? E os objetivos específicos da lição, que você pode também abordar na sala de aula. O primeiro ponto aqui, ele fala sobre a explicação, né, que você pode estar trazendo, que é a união caracteriza ou caracterizada no período pós-exílio, serve de referência para a igreja. Então essa união do tempo, né, pós-exílio, ela pode trazer como base uma referência para os dias atuais. Então nós podemos pegar esses princípios da união e trazer para aplicando ele nos dias de hoje. Segundo ponto aqui, expor, né? Você pode expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. Então, hoje, injustiça social é o que mais a gente vê. Então, falar de injustiça social é algo natural, né, gente? Então, hoje nós estamos vendo aí a injustiça aí a torta e a direita. Aonde você for, você vê questões de injustiça social. Então, isso está tão atual, né, como, né, como a água da chuva, né, que cai. Terceiro ponto aqui, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Então, gente, quando há propósito na vida, quando há um propósito, então isso traz com que as pessoas elas se unam. Por quê? Porque há um propósito nisso, né? Então você vê que quando Jesus ele estava prestes a subir, né, ali no monte ali, né, quando Jesus ele foi levado, né, no Monte da Assunção ali, quando Jesus ele foi
assunto ao céu, Jesus ele deixou um propósito para a igreja, para o seu povo, para os discípulos e os apóstolos. Jesus tinha falado para eles, olha, vocês, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus deixou esse fundamento que era a evangelização, que era levar a sua palavra, levar o seu evangelho a toda criatura. Jesus não falou para que eles ficassem exclusivamente pregando apenas para judeu, não. O que Jesus disse foi que eles fossem pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é o propósito. Quando há propósito, a obra ela cresce estrondosamente. Foi o que aconteceu em Atos depois da descida do Espírito Santo, né? Atos capítulo 1 e capítulo 2, ali você vai ver que quando o Espírito Santo foi descido, né, cumpriu-se a promessa da descida do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram ali a cumprir o propósito de levar o Evangelho. Tá bom? Mas tem outras coisas a mais aí, a chamada do apóstolo Paulo e a saída aos gentios e tudo mais aí, tudo plano, né, que foi se cumprindo conforme os apóstolos, os discípulos foram abrindo o coração para o projeto de Deus na vida deles. Então, a introdução, gente, só para nós fecharmos aqui e já comentar aqui sobre, no caso, Abraão e Ló aqui, a introdução ela diz assim, ó, veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Então, esse problema, né, da desunião, claro que ele foi solucionado, né, com a ajuda de homens, o próprio Neemias, né, o próprio Neemias, o próprio Zorobabel, né, homens que cheios do Espírito Santo, ali Esdras e Sealtiel, vários homens ali que se empenharam a fazer a diferença, se empenharam a viver em união naquele propósito. Sem a união e a comunhão, eles não conseguiriam retomar a reconstrução, pois eles voltam para Jerusalém, pegam uma cidade toda destruída, né? Como nós estudamos nas lições passadas, a cidade destruída, os muros destruídos, mas o propósito para eles era tão grande, o propósito deles era tão grande que eles não se deixou levar pelo desânimo, eles, pelo contrário, foram motivados nesse propósito de reconstruir a cidade, de colocar novamente a cidade nos trilhos ali. Então, esse propósito, eles conseguiram assumir a responsabilidade do propósito. Tá bem? Então, vamos lá. O primeiro tópico aqui da lição, ele vai falar sobre a união caracterizava os judeus libertados do cativeiro, tá? Então, a união caracterizava isso. Tá? O segundo ponto aqui, né, o segundo tópico aqui, ele vai falar sobre a união entre os judeus estavam ameaçada, tá? Que ela acabou sendo ameaçada. O terceiro aqui, Neemias soluciona o problema, tá? Na reunião o povo, na verdade, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados, confrontou-os com a sua injustiça, perguntando-lhes verde se iam a nós. Então se calaram e não acharam a resposta. Então você vê que Neemias confronta os irmãos ali, porque que estava acontecendo essa desunião entre eles e essa injustiça com os mais pobres ali daquela época, porque muitos, né, que ficaram ali acabaram sendo os mais prejudicados porque por causa de outros povos que vinham ladrões e vinham pilhar, eles não conseguiam produzir, não conseguiam plantar por causa da cidade destruída. Quarto ponto aqui, a paz voltou, quarto tópico, né? A paz voltou a reinar entre os judeus. Então, esses pontos,
aqui da lição. Tá bom que você pode estar estudando, mas para nós encerrarmos aqui, gente, gostaria de falar aqui sobre esse ponto aqui, que é as causas da desunião, elas devem ser eliminadas. Então, é o tema, né, que nós estamos estudando, mas em primeiro lugar, existe coisas que nos levam à discórdia. Então, por esse motivo, devemos eliminar o problema, cortando ele pela raiz. Então, Gênesis capítulo 3, verso 1 a 11, vai falar sobre isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, a questão de você cortar o problema pela raiz não é a questão de você viver para sempre uma desunião. Pelo contrário, você resolvendo o problema, cortando o mal pela raiz, você pode estar eliminando essa questão. Vamos ver aqui Gênesis 13, quando fala aqui sobre Abraão e o seu sobrinho, ele diz assim, ó: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, e em prata e em ouro, e fez a sua jornada do sul, além de Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho e vacas e tendas, e não tinham capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, o verso 7 vai dizer assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Então, olha só, o que trouxe aqui, na verdade, essa desunião, é que em primeira mão, lá na frente, já no comecinho aqui, o próprio Abraão, Abrão, na verdade, ele desobedece, ele desobedece uma vontade, um mandamento de Deus. Deus falou para ele: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Então, o que Deus tinha dito para Abraão, fala: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou levar você para um lugar, tá? Que de lá, nesse lugar que Deus tinha prometido, o que estava prometendo para ele, seria o início ali do povo, do povo que sairia ali de Abraão, seria o princípio ali da história de Abraão. Porém, Abraão, ele desobedeceu uma vontade, uma ordem de Deus e levou o seu sobrinho junto com ele. Então, olha só, aí já começa a questão aqui da desunião. Por quê? Porque se Abraão desobedeceu a vontade de Deus e levou quem não era para ser levado, desobedecendo a vontade de Deus, então ele leva o problema. Chegando lá, agora eles já estavam ricos, tanto Abraão como Ló, seu sobrinho estava rico, e agora, por a terra ser tão pequena onde eles estavam, não havia lugar, espaço para que eles pudessem viver juntos. Aí o que acontece? Aí começa a contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E o que aconteceu daí para frente? Abraão chama o seu sobrinho e começa os dois já ter problemas. Aí Abraão: olha, eu não quero problema com você, então vem cá, olha para a campina aqui, olha aí, e você escolhe o lugar que você quer ir. Se você escolher para cima, eu vou para baixo; se você escolher para baixo, eu vou para cima. Abraão era o mais velho, Abraão era o tio, ele tinha toda ele tinha toda a possibilidade de escolher, porque ele era o mais velho e ele era o tio responsável pelo seu sobrinho, que estava ali estava com ele, na sua responsabilidade. Mas Abraão fala para ele: olha, eu vou te dar o direito de você escolher, escolhe o lugar que você quer ir,
Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Aí, logicamente, que Ló, sendo um rapaz, um homem bastante interesseiro, ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra e ele vê aquilo tudo, né? Tudo bonito, cheio de pastos verdejantes e tudo, mas ele escolhe as campinas de Sodoma. Então ele vai para aquele lugar e Abraão desce para outra banda. E chegando lá, aí nós sabemos o que acontece aí na história. Então, gente, essa é a questão da desunião e de resolver o problema. Abraão resolve o problema da desunião cortando pela raiz ali a convivência entre eles. Olha, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha, e não haja briga entre nós porque somos família. Então, muitas das vezes nós precisamos agir dessa forma para que as coisas não piorem ainda mais. Amém? Então, gente, essa lição, uma lição abençoada, uma lição bastante simples, né? Porém objetiva aqui nesse propósito, falando sobre a questão da desunião, né? Que ela traz aí contenda, ela traz confusão, ela traz cada vez mais discórdia e precisa ser resolvido, precisa ser resolvido esse problema. E nós pedindo a direção do Espírito Santo para que haja uma solução aí, para que a obra não venha sofrer com os nossos problemas. Amém? Então, que Deus possa abençoar você, que você possa ser abençoado, que você possa estar continuamente recebendo de Deus as bênçãos do Senhor e que a paz reine na sua família e reine entre nós, né? Então, que Deus possa abençoar e até semana que vem nós estaremos novamente aqui trazendo mais uma lição para você, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até semana que vem, se Deus quiser.